Imagina ser uma estrela que um dia teve o mundo aos seus pés, mas agora mal consegue um papel. Hoje vamos te levar aos bastidores para explorar as vidas daquelas celebridades que, após chegarem ao topo, enfrentam desafios para se manterem no jogo. Desde comediantes que cruzaram linhas perigosas até ícones que se viram presos em controvérsias, cada história revela um lado oculto de Hollywood, escândalos que ninguém esquece. Decisões que mudaram carreiras e estilos de vida que desafiam qualquer expectativa. Número 1. Sacha Baron Cohen. Ele é conhecido pelo seu estilo de humor provocador e por criar personagens excêntricos como Bora, Alice e Bruno. Esse ator britânico deixou uma marca indelével na cultura pop, usando a sátira para expor a hipocrisia social. Cohen leva o conceito de comédia além, explorando temas que muitos consideram delicados ou até mesmo tabus. Sua habilidade de adotar identidades que desafiam os limites do politicamente correto. Ele conquistou um lugar único em Hollywood, mas isso também o fez enfrentar consequências. Durante anos, o foco de Cohen foi criar situações cômicas através de sua irreverência, sem evitar temas desconfortáveis. No entanto, a indústria do entretenimento mudou, tornando-se mais sensível em relação ao humor, que pode ser percebido como ofensivo. O estilo cru de Cohen, que antes era celebrado por sua audácia, se tornou um desafio para ele. Em um ambiente onde o humor costuma ser avaliado com mais cautela, isso reduziu as oportunidades para esse artista em busca de papéis de destaque, já que sua forma de fazer comédia agora se mostra arriscada para muitos produtores. Embora tenha conseguido manter uma base de fãs, sua carreira no cinema teve uma queda nos últimos anos. Seus filmes recentes não foram os sucessos de bilheteira que se esperava. E algumas críticas sugerem que seu humor já não conecta da mesma forma com as novas audiências. Apesar disso, Cohen continua sendo um fenômeno, e sua capacidade de se adaptar pode abrir novas oportunidades no futuro. Será que ele tem o gênio da sátira? Um retorno estelar. A indústria e seus fãs esperam que sim. Número 2. Taylor Lautner. Ele saltou para a fama graças ao seu papel como Jacob Black na saga Crepúsculo, onde interpretou um jovem lobisomem em conflito. Nesses anos, Lautner se tornou o sonho de muitos fãs graças ao seu físico e carisma, que cativaram as audiências. No entanto, a fama que ele alcançou por causa de Crepúsculo não conseguiu se traduzir em uma carreira sólida em Hollywood, e seu sucesso foi efêmero. Enquanto isso, seus colegas de elenco, Robert Pattinson e Kristen Stewart, evoluíam em papéis que lhes permitiram mostrar sua versatilidade. Lautner se viu preso em um papel que limitava as suas opções. Depois da saga, ele participou de alguns filmes, mas muitos deles não foram bem recebidos. Como foi o caso de The Ridiculous Six, uma comédia que recebeu críticas pesadas. Esse baixo desempenho em seus projetos seguintes acabou afetando-o e a indústria. Começou a vê-lo como um ator que havia alcançado seu auge muito cedo. Apesar de seus esforços para se manter ativo, os papéis importantes não apareceram em seu perfil em Hollywood e se desfez. Lautner se concentrou em trabalhar em produções de menor visibilidade na televisão, onde encontrou uma recepção mais favorável. A história dele é um exemplo claro de como é difícil transformar um sucesso juvenil em uma carreira estável em Hollywood. No entanto, ele ainda tem tempo para se reinventar e provar o que ele tem a mais a oferecer além do personagem que o tornou famoso. Número 3. Tobey Maguire. Ele se tornou mundialmente famoso ao dar vida ao Homem-Aranha, o super-herói de Nova York, em uma trilogia que marcou um marco no cinema de super-heróis. A interpretação dele do time do Peter Parker conseguiu captar a essência do personagem e ressoou com milhões de fãs. No entanto, depois de sua fase de sucesso em Homem-Aranha, a carreira de Maguire foi afetada por uma série de fatores que o afastaram da telona. Um dos aspectos que influenciaram na queda de Maguire foi sua falta de versatilidade para se adaptar a papéis mais maduros. Depois de Homem-Aranha, ele tentou se estabelecer em outros gêneros. Mas a percepção dos estúdios e do público sobre ele ficou ancorada em seu papel como o herói aracnídeo.
Além disso, surgiram rumores sobre sua atitude no set e sua participação em apostas. Atividades que, segundo as más línguas, complicaram sua relação com a indústria. Em uma tentativa de se manter relevante, Maguire fundou uma produtora, o que lhe permitiu entrar no cinema por outro ângulo. Apesar disso, ele não conseguiu recuperar o mesmo nível de sucesso. Nos últimos anos, ele fez algumas aparições em filmes e projetos menores. Mas ele ainda é lembrado principalmente por ser o primeiro Homem-Aranha na telona. A pergunta ainda está em aberto. Será que Tobey Maguire conseguirá se reinventar, ou ficará para sempre na memória? Como o Peter Parker que um dia conquistou Hollywood. Número 4. Charlie Green. Reconhecido pelo seu papel em Two and a Half Men, ele foi uma das figuras mais populares da televisão. Seu carisma garantiu popularidade. Porém, seu comportamento afetou carreira. Green se tornou polêmico. No entanto, seu comportamento fora das telas começou a cobrar seu preço, afetando sua imagem pública e, eventualmente, sua carreira. Green se tornou uma figura polêmica devido ao seu estilo de vida desenfreado e sua constante exposição a situações que a mídia não demorava a cobrir. Sua queda começou quando foi demitido de Two and a Half Men, após desentendimentos com a equipe de produção e a emissora. Motivados pela sua conduta no set e fora dele. Isso marcou um antes e um depois na sua carreira, já que muitas produtoras começaram a vê-lo como alguém difícil de lidar e pouco confiável. Além disso, suas declarações públicas sobre sua saúde e seu estilo de vida controverso aumentaram a percepção negativa em torno dele. Com o tempo, Green tentou voltar à indústria, mas a falta de confiança dos produtores, somada à sua fama de ser imprevisível, fechou muitas portas. Em vez de encontrar papéis que lhe permitissem se redimir, suas opções ficaram limitadas a projetos de menor destaque. Apesar de seus esforços, Charlie Green continua sendo uma figura polarizadora. E sua carreira, um aviso sobre como o sucesso em Hollywood pode ser perdido rapidamente. Número 5. Christo Mintz-Plasse é lembrado principalmente pelo seu papel em Superbad, onde interpretou MC Lovin, um personagem icônico que deixou sua marca no gênero da comédia adolescente. Sua atuação, como um jovem desajustado com aspirações de grandeza, fez milhões rirem, e desde então, Mintz-Plasse tem se envolvido em projetos de comédia, embora com menos visibilidade do que outros atores da sua geração. O sucesso de Superbad também trouxe um desafio. O ator foi fortemente estereotipado em papéis cômicos e excêntricos, o que dificultou seu desenvolvimento em outros gêneros. O público e os estúdios o viam como MC Lovin, e isso limitava suas oportunidades de interpretar personagens diferentes. Além disso, Mintz-Plasse não é uma figura que busca ativamente os holofotes, o que, em uma era de redes sociais e exposição constante, pode ser um obstáculo para alguém que deseja se manter relevante em Hollywood. Apesar disso, Mintz-Plasse parece estar em paz com seu lugar na indústria. Pode ser um obstáculo para alguém que deseja se manter relevante em Hollywood. Apesar disso, Mintz-Plasse parece estar em paz com seu lugar na indústria. Embora não tenha tido grandes papéis nos últimos anos, ele encontrou certa estabilidade em projetos menores. E na franquia Como Treinar o Seu Dragão, onde ele emprestou sua voz. Para ele, a fama massiva não parece ser uma prioridade, e seu caminho na indústria reflete uma escolha pela estabilidade, em vez da fama. Número 6. Sean William Scott. Ele ficou famoso pelo seu papel de Stifler em American Pie, uma franquia de comédia que marcou toda uma geração. Sua interpretação do maluco e despreocupado, Stifler, ressoou com o público, e rapidamente o personagem se tornou um ícone do gênero de comédias adolescentes. No entanto, esse papel também se tornou uma armadilha que seguiu Scott ao longo de sua carreira. Embora Scott tenha tentado diversificar seus papéis, a imagem de Stifler continuava dominando a percepção pública. Apesar de ter participado de filmes de ação, comédia e drama, a indústria e o público ainda o associavam ao personagem que lhe deu fama. Esse rotulamento limitou suas oportunidades em uma indústria onde a versatilidade é altamente valorizada.
Além disso, Scott não tem sido particularmente ativo nas redes sociais. O que, em uma época em que a visibilidade digital é crucial, poderia ter contribuído para seu desaparecimento gradual das telonas. Ao longo dos anos, Scott participou de projetos menos destacados, mas sua capacidade de interpretar personagens com uma pitada cômica ainda é apreciada. Embora a indústria não lhe ofereça papéis principais, ele ainda é lembrado com carinho pelo seu papel em American Pie. A história dele é uma lição sobre como um papel de sucesso pode se tornar uma sombra difícil de deixar para trás. Número 7. Brendan Fraser. Foi, em seu momento, um dos atores mais queridos de Hollywood, com sucessos como George of the Jungle e A Múmia. Seu carisma e sua habilidade de interpretar heróis desajeitados, mas corajosos, conquistaram a admiração do público. No entanto, sua carreira se desviou devido a problemas pessoais e desafios que o levaram a se afastar da indústria do cinema por vários anos. Um dos fatores que contribuiu para sua ausência foi uma suposta agressão que Fraser sofreu em um evento da indústria. A isso se somaram problemas de saúde e a perda de entes queridos. Situações que o levaram a um período difícil e sombrio. Por um tempo, parecia que Fraser tinha sido esquecido pela indústria, já que não conseguia os papéis principais que um dia lhe ofereceram. No entanto, seu retorno recente, com papéis mais dramáticos, mostrou sua capacidade de reinvenção. Fraser ganhou um Oscar e continua a se reinventar na indústria. Em A Baleia, ele ganhou um Oscar e conseguiu se reconectar com Hollywood. Embora não tenha voltado a ser o ator de ação de antigamente, Fraser continua sendo um exemplo de como é possível se reinventar na indústria. A história dele é uma prova de que o talento e a persistência podem superar até mesmo os momentos mais difíceis. Número 8. Roseanne Barr. Ela foi uma pioneira na comédia televisiva com seu programa Roseanne, que quebrou barreiras ao retratar a vida de uma família de classe trabalhadora nos Estados Unidos. Seu humor, franco e sem filtros, a tornou uma figura querida e, ao mesmo tempo, polêmica. No entanto, sua carreira foi afetada por várias controvérsias que impactaram profundamente sua reputação na indústria. Uma das primeiras situações que gerou controvérsia foi sua interpretação do hino nacional em um evento esportivo, onde seu estilo causou reações mistas e um certo desprezo. Anos depois, ela participou de uma sessão de fotos que gerou mais críticas, especialmente pela forma como abordou temas sensíveis. À medida que sua carreira avançava, Barr se tornou cada vez mais vocal sobre suas crenças políticas e começou a fazer declarações que não foram bem recebidas. Finalmente, em 2018, Barr foi demitida de seu próprio programa devido a comentários nas redes sociais que muitos consideraram ofensivos. A situação desencadeou um debate sobre a liberdade de expressão e o respeito na indústria do entretenimento. Embora desde então tenha tentado recuperar seu lugar, sua imagem continua sendo uma das mais divisivas de Hollywood. Número 9. Mônica. Vencedora de um Oscar pela sua atuação impactante em Precious, ela se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood pelo seu talento dramático. No entanto, sua carreira na indústria. Ela foi afetada quando tomou uma postura que trouxe conflitos com algumas das figuras mais influentes do entretenimento. Desde seu grande triunfo no Oscar, Monique enfrentou situações que a lembraram que, em Hollywood, o talento nem sempre é o único fator para ter sucesso. Depois de ganhar Oscar, Monique foi convidada a promover Precious em eventos internacionais, mas pediram que ela fizesse isso sem compensação. A atriz se negou a arcar com os custos e compromissos sozinha, argumentando que não era justo. Esse ato gerou tensões com os produtores do filme e figuras como Oprah Winfrey, Lee Daniels e Tyler Perry. Aqueles que consideraram a recusa um gesto pouco profissional. A indústria começou a se distanciar de Monique e as oportunidades começaram a escassear. Mais tarde, em 2018, a atriz também processou a Netflix por suposta discriminação de gênero e raça, ao considerar que lhe ofereceram um pagamento muito baixo.
Em comparação com outros comediantes, embora isso tenha gerado debate sobre a igualdade na indústria, o conflito não ajudou a melhorar seu relacionamento com as produtoras. Apesar das dificuldades, Monique continua sendo reconhecida por sua habilidade e autenticidade, e segue buscando formas de voltar à indústria nos seus próprios termos. Número 10. Isaiah Washington. Ele ficou conhecido pelo seu papel em Grey's Anatomy, onde interpretou o Dr. Preston Burke. No entanto, sua carreira nesta série de sucesso foi abruptamente interrompida após um incidente no set, que marcou o início de uma série de desafios para o ator. Durante uma discussão com um colega de elenco, Washington usou um termo ofensivo, o que gerou uma forte reação na produção e na audiência. Embora o ator tenha pedido desculpas, o dano já estava feito, e a controvérsia afetou seriamente sua imagem. A situação se complicou ainda mais quando, apesar de suas desculpas, a emissora decidiu demiti-lo da série. Desde então, Washington tem tido dificuldades para voltar a encontrar um papel de alto perfil em Hollywood, já que a indústria e o público parecem não ter esquecido o incidente. Apesar de suas tentativas de recomeçar a carreira, incluindo uma breve aparição de volta em Grey's Anatomy, o ator enfrentou uma série de obstáculos que o mantiveram fora dos holofotes. Recentemente, Washington tem trabalhado em projetos independentes e em papéis menores. Mas a situação dele em Hollywood continua sendo complexa. Através de entrevistas, ele expressou suas frustrações sobre a forma como o incidente afetou sua trajetória. A história dele é um exemplo de como um único erro pode ter repercussões duradouras na indústria do entretenimento. Número 11. Jim Caviezel. Ele alcançou grande reconhecimento ao interpretar Jesus na Paixão de Cristo, um filme que causou alvoroço em todo o mundo devido à sua temática e estilo gráfico. A atuação de Caviezel foi aclamada por sua intensidade e entrega, mas o sucesso do filme também trouxe desafios inesperados para o ator. A Paixão de Cristo foi recebida com entusiasmo por alguns setores, mas também provocou reações mistas no meio cinematográfico. Caviezel foi avisado pelo diretor Mel Gibson sobre as possíveis consequências de assumir um papel tão controverso, mas decidiu continuar com o projeto. Após a estreia, embora sua interpretação tenha sido elogiada, Caviezel começou a notar que sua participação em produções de alto perfil estava diminuindo. Alguns consideram que o papel o rotulou em um perfil específico e que sua forte identificação com o personagem limitou seu acesso a outros tipos de papéis em Hollywood. Além disso, as crenças pessoais de Caviezel, incluindo sua postura em temas de interesse social e político, o tornaram uma figura polarizadora na indústria. Apesar dos desafios, o ator continua fiel aos seus valores e segue trabalhando em projetos que considera importantes, o que demonstra que seu compromisso com suas convicções ainda é uma prioridade. Número 12. Julia Stiles. Ela foi uma das atrizes mais promissoras no final dos anos 90 e início dos anos 2000, especialmente graças aos seus papéis em 10 Coisas que Eu Odeio em Você Save the Last Dance. Com seu estilo fresco e sua habilidade de interpretar personagens complexos e estilos, ela conquistou o carinho do público e parecia destinada a uma carreira longa e bem-sucedida em Hollywood. No entanto, com o passar dos anos, a presença dela na indústria diminuiu e o sucesso, que antes parecia garantido, começou a se esvair. Um dos motivos que são mencionados para o declínio de Stiles é que, em alguns casos, sua interpretação foi criticada por ser limitada em termos de expressividade. Embora tenha tido papéis importantes, as críticas à sua atuação podem ter influenciado nas oportunidades que lhe foram oferecidas depois. Além disso, seus filmes mais recentes não conseguiram o sucesso esperado nas bilheteiras, o que também impactou seu perfil dentro da indústria. Nos últimos anos, Stiles trabalhou em projetos de televisão e filmes independentes, mantendo uma carreira estável, mas longe do nível de visibilidade que teve em seus primeiros anos. A história dela é um lembrete de que em Hollywood, o sucesso pode ser efêmero e a competição é intensa. Mesmo assim,
Seus fãs continuam esperando vê-la em novos projetos que a permitam recuperar o status que um dia teve. Número 13. Ashley Greene. Ela alcançou a fama ao interpretar Alice Cullen na saga Crepúsculo, onde seu personagem de vampira, com a habilidade de ver o futuro, conquistou uma base de fãs considerável. A saga foi um sucesso estrondoso e catapultou vários de seus atores ao estrelato. No entanto, ao contrário de alguns de seus colegas, Greene encontrou dificuldades para manter o impulso de sua carreira uma vez que a franquia chegou ao fim. Depois de Crepúsculo, Greene participou de várias produções, mas muitos desses filmes tiveram um desempenho limitado nas bilheteiras, o que afetou suas perspectivas em Hollywood. Algumas produções em que ela trabalhou nem conseguiram recuperar o orçamento, o que gerou dúvidas nos estúdios sobre sua viabilidade como protagonista em grandes projetos. A percepção de que seu sucesso estava muito ligado a Crepúsculo também a afetou, já que o público parecia associá-la apenas a esse personagem. Apesar dos desafios, Greene tem continuado a buscar oportunidades, e ela trabalhou em produções independentes e séries de televisão. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de fama que teve durante sua fase em Crepúsculo, ela continua sendo uma atriz em constante busca por novos desafios. A experiência dela é um exemplo de como as grandes franquias podem ser tanto uma bênção quanto um desafio para os atores jovens em Hollywood. Número 14. Vince Vaughn. Ele é conhecido pelo seu carisma e habilidade para interpretar personagens cômicos em filmes como Os Penetras e O Estagiário. Seu senso de humor e estilo de atuação o tornaram uma figura de destaque na comédia durante os anos 2000. E seus papéis nesses filmes lhe deram grande popularidade. No entanto, sua carreira enfrentou obstáculos, já que Hollywood parece vê-lo principalmente como um ator de comédia, limitando suas oportunidades em outros gêneros. Um dos fatores que afetou Vaughn é seu alcance como ator. Embora seu estilo de comédia tenha funcionado em vários filmes de sucesso, os críticos apontaram que sua versatilidade é limitada. Isso pode ser um problema em uma indústria onde a capacidade de adaptação é valorizada. Além disso, Vaughn tem sido vocal sobre suas posturas políticas conservadoras. Isso gerou controvérsia em Hollywood, onde a maioria dos estúdios tende a se inclinar para visões mais liberais. Nos últimos anos, Vaughn tem tentado se aventurar em papéis mais sérios, mas os filmes em que ele participou tiveram um desempenho irregular nas bilheteiras. Seu desejo de explorar outros gêneros continua presente e ele tem participado de projetos que buscam mostrar uma faceta diferente dele. No entanto, seu sucesso nesse esforço tem sido moderado e Vaughn continua sendo lembrado principalmente pelo seu trabalho na comédia. Apesar desses desafios, Vaughn tem continuado a diversificar sua carreira. Em 2024, ele protagonizou a série da Apple TV Bad Monkey, interpretando Angelus Tessie, um ex-detetive que se tornou inspetor de saúde pública. Esse papel permitiu que ele combinasse seu humor característico com uma profundidade emocional, sendo considerado um dos seus melhores trabalhos em anos. Além disso, Vaughn expressou sua preocupação com a diminuição das comédias classificadas para adultos em Hollywood. Em uma entrevista recente, ele atribuiu essa tendência à preferência dos executivos por propriedades intelectuais já estabelecidas e fórmulas seguras. Isso limita a criatividade no gênero. Na sua vida pessoal, Vaughn recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em agosto de 2024. Durante a cerimônia, ele estava acompanhado por sua esposa, Kila Weber, e seus filhos, Logan e Vernon, destacando a importância da família em sua vida. Ao longo de sua carreira, Vaughn tem demonstrado resiliência e adaptabilidade, buscando constantemente novos desafios e oportunidades para mostrar sua versatilidade como ator. Embora seja reconhecido principalmente por suas comédias, seu compromisso com papéis mais sérios e sua disposição para abordar temas complexos refletem sua evolução como ator e seu desejo de transcender as limitações impostas pela indústria. Número 15. Stacey Dash. Ela ficou famosa nos anos 90 pelo seu papel em Clueless,
Um filme que se tornou um clássico cult e a catapultou para a fama. Seu personagem John, a melhor amiga da protagonista, Charlie, foi muito popular e levou Dash à televisão, onde continuou interpretando John na série baseada no filme. No entanto, à medida que sua carreira avançava, Dash começou a fazer declarações que a levaram a se tornar uma figura controversa em Hollywood. Nos últimos anos, Dash tem sido conhecida tanto por sua carreira como atriz quanto por suas opiniões políticas. Seu apoio público a posturas conservadoras e a figuras políticas como Donald Trump gerou críticas na indústria e no público. Além disso, algumas de suas declarações sobre temas sensíveis, como justiça social e direitos das minorias, foram consideradas divisivas. Isso afetou ainda mais sua imagem e seu relacionamento com Hollywood. Apesar de tentar limpar sua imagem, Dash tem enfrentado dificuldades para se reintegrar à indústria. A carreira dela sofreu devido às reações mistas em relação ao seu perfil público e, embora tenha mostrado interesse em voltar ao entretenimento, sua trajetória continua sendo um exemplo de como opiniões pessoais podem impactar uma carreira. Stacey Dash continua sendo uma figura lembrada pelo seu papel em Clueless, mas também é vista como uma das celebridades mais polarizadoras da sua geração. Além da sua carreira como atriz, Dash enfrentou desafios pessoais significativos. Em 2019, ela foi presa por um incidente de violência doméstica na Flórida, embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas. Em 2021, ela revelou sua luta passada contra a adição à cocaína, afirmando que esteve sóbria durante 5 anos. Em uma tentativa de reconstruir sua imagem, Dash expressou arrependimento por algumas de suas declarações passadas e tem buscado se distanciar da política. No entanto, seu histórico de comentários controversos tem dificultado sua reintegração na indústria do entretenimento. Apesar desses esforços, Dash continua sendo uma figura polarizadora e sua carreira não recuperou o impulso que tinha nos anos 90. A trajetória de Dash serve como um lembrete de como opiniões pessoais e controvérsias públicas podem influenciar a percepção e as oportunidades profissionais em Hollywood. Embora tenha tentado redirecionar sua carreira e limpar sua imagem, as repercussões de suas ações passadas continuam afetando sua posição na indústria. A história dela destaca a importância da coerência entre a imagem pública e as ações pessoais, especialmente em uma era onde as plataformas digitais amplificam cada declaração e comportamento. Então, Stacey Dash é lembrada tanto pelo seu papel icônico em Clueless quanto pelas controvérsias que marcaram sua vida. Depois disso, a experiência dela reflete os desafios de lidar com a fama e a responsabilidade que vem em ser uma figura pública no mundo contemporâneo.